agroecologia está ajudando a manter os jovens no campo. E sobre a importância, então, do sistema de cultivo sustentável, eu vou conversar agora com Sandra Paula Bonetti, que é secretária de Meio Ambiente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, né, e Agricultores Familiares. Muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Simone. Tê-la aqui para essa conversa, viu, Paula, no nosso jornal. Vamos falar do uso, né, de sistemas agroflorestais. Melhor a gente sabe, né, a qualidade de muitas culturas, citando aí, por exemplo, o café. Enfim, gera esse resultado, né, no sistema alimentar. E o jovem, fala para a gente, ele está impulsionando, então, esses sistemas agroflorestais, Paula? Bom, a gente tem aqui na Confederação, a gente tem conversado muito o quanto que é a importância da sucessão rural, né? E a gente discute muito sobre a permanência no campo e como garantir segurança e soberania alimentar. Então, para isso, a gente precisa discutir, chegar nos jovens, né? Nos agricultores, nas agricultoras, para que eles possam continuar garantindo alimentos, né? E então, a gente vem cada vez mais discutindo e vendo quais são as possibilidades. E uma delas é os sistemas agroflorestais, impulsionar a agroecologia, e a juventude vem cada vez mais sendo fundamental nessa discussão e cada vez mais vem olhando para essas práticas mais responsáveis e mais sustentáveis nas suas propriedades. Né, Sandra, porque tem que trazer o jovem, garantir que ele permaneça no campo, né, quando a gente fala nessa ajuda aí aos pais, nessa sucessão familiar. E então a gente vê aí, no caso, quando a gente fala dessas propriedades, trabalhando em sistemas agroflorestais, com os jovens impulsionando esses sistemas, faz com que eles permaneçam, né, tem essa sucessão familiar, vai garantir também a permanência deles e também melhorar a rentabilidade, não é? Exatamente. O jovem, para ele permanecer no campo, ele precisa ser atraente para ele também, né? A gente fala que a gente quer um campo com qualidade de vida, um campo com gente, e para isso a gente precisa garantia de renda, né? E como os sistemas da agroecologia em si e também os sistemas agroflorestais, eles têm sido um fator que tem agregado, né, maior rentabilidade nas propriedades. Então, acaba sendo uma das opções para a permanência. E a gente sempre diz, né, que os jovens, eles têm a responsabilidade de fazer o presente, né, a produção no presente e também garantir o futuro. É a agroecologia presente. Agora a gente vê a importância de se fazer também nesse estímulo, né, envolver mais os jovens nessas atividades aí pela manutenção da terra. A gente precisa ver também esse envolvimento deles, né, ou seja, na capacitação. E como é que a CONTAG ela trabalha com isso? Bom, a gente cada vez mais vem através dos nossos momentos formativos, das nossas discussões, trazendo tanto dentro dos nossos momentos de discussão, seminários, promovendo parcerias e buscando, né, junto com os institutos federais, com as universidades, cada vez mais mostrar, né, para que a agroecologia e os sistemas agroflorestais pode ser uma alternativa de renda. Hoje a gente já tem pesquisa em várias universidades, vários institutos federais, onde que tem cursos específicos, né? E a gente tem difundido e feito essas parcerias e mostrando para os nossos jovens e cada vez mais instigando os nossos jovens a procurar esse tipo de capacitação. Capacitação, esse estímulo a que eles busquem a capacitação, a gente está falando de sucessão familiar, a gente está falando dessa alternativa aí que pode trazer mais rentabilidade. O sistema de plantio direto também é uma das técnicas que permite aí, né, Sandra, acesso a linhas de financiamento diferenciadas. E isso também pode ajudá-los, não? Nós, enquanto confederação, a gente tem feito uma incidência muito grande nos planos safras para que a gente tenha, para além do plano ABC, outras técnicas também valorizadas e difundidas, né?
como incentivar a bioeconomia, incentivar os sistemas agroflorestais, incentivar a agroecologia. Então, a gente tenta fazer essa discussão pensando na produção de alimentos e produção de alimentos saudáveis, né? E também incentivar os circuitos curtos de produção. Então, nessas incidências políticas, além de fazer essa incidência para os planos safras com o governo, a gente faz depois na devolutiva de mostrar o que saiu de resultado, né, nos planos safras, fazer com que o Pronaf Jovem, por exemplo, seja buscado cada vez mais para os nossos jovens e executado também, né, nas suas propriedades. Ô Paula, a gente está falando da importância, né, dos sistemas agroflorestais, a gente está falando da agroecologia, né, nessa diversificação aí, tudo que também pode ajudar a sequestrar mais o carbono, né, esse sistema de plantio direto, permitindo acesso às linhas de financiamento. E quais nesse incentivo tudo, né, a gente está vendo aí, eu citei logo no início da nossa conversa, a produção de café, né, nesse sistema, quais os outras cultivares que elas podem atrair os jovens a também buscar esse potencial nessa diversificação? Bom, nossa agricultura familiar, a gente sempre diz que a gente não pode colocar os ovos numa cesta só, né? Então, quanto mais uma propriedade da agricultura familiar for biodiversa, que ela tenha mais culturas, ela é uma propriedade mais rentável, né? Então, a gente tem algumas culturas que são como os sistemas agroflorestais, que as hortifrutis em geral, o café que você citou, o pessoal tem trabalhado também com cacau e várias, pensando nas hortifrutis, pensando nas geleias e no beneficiamento, né? E a gente também tem tido muito o consórcio com as hortaliças em geral. Então, a gente tem incentivado muito esses tipos de produção, que eles sejam pensando nos circuitos curtos, na produção de alimentos, na entrega para as políticas públicas, né, para as compras públicas de compra de alimentos, tentando incentivar. E quando a gente olha também para dentro da propriedade, aí pensando por esse viés climático, né, o quanto que esses sistemas eles podem ser biodiversos e também sequestradores de carbono, né? Então, seja tanto desde a integração lavoura-pecuária até esses sistemas extremamente biodiversos, é extremamente importante a gente mostrar que as agriculturas são várias nesse país e que a agricultura familiar tem um papel muito importante nessa discussão. A produção sustentável do Brasil, né? Eu conversei com Sandra Paula Bonetti, que é secretária de Meio Ambiente da CONTAG. Sandra, muito obrigada por essa conversa hoje com a gente, né? Falando dessa importância, né? E atraindo cada vez mais os jovens com essas ações, né? Quando a gente fala da associação familiar do jovem. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Obrigada, a gente que se coloca à disposição, porque a gente precisa cada vez mais levar a agricultura familiar e mostrar o que a agricultura familiar e os nossos jovens da agricultura familiar vêm fazendo e contribuindo para o nosso país. Verdade, eles estão fazendo muito, né, Paula? Muito obrigada e até uma próxima.